Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Risto Petroff Monevitz, eu sou empresário na área de serviços. Atualmente a gente atua numa empresa de consultoria de governança corporativa, fazendo reengenharia de processos e redesenho de times e equipes dentro das empresas. E também estou na TV Relacionamento. Bem-vindo, bem-vinda ao Noci Santos Talks, programa Conversas que Transformam. Se você é daquelas pessoas que enfrenta problema de comunicação, sabe aquele momento que está sob pressão, que você não sabe o que vai falar, ou a pessoa que está com você é que não sabe o que falar, como é que você recebe isso? O tema agora vai ser sobre comunicação. Num tema assim, comunicação sob pressão. Não é a comunicação que falha, sabia? É o estado emocional. E isso define as consequências de liderança. Se você lidera um time, o cuidado ainda tem que ser maior. Eu sou Nocilene Santos e recebo aqui Maria Carolina Dalanese. Seja muito bem-vinda, Carol. Noci, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Noci Talks e falando de um tema a qual eu sou tão apaixonada, né? Então, quem sou eu? Então, eu sou executiva de comunicação, eu atuo aí na interface entre estratégia de negócio, narrativa e liderança, que é nesse impacto das empresas. Atuei muitos anos em ambientes industriais, regulados, liderando crises, transformações, ajudando justamente esses líderes a traduzirem essas decisões estratégicas em posicionamento. E hoje, o que eu faço? Né? Eu fico concentrada em seguir apoiando líderes a se comunicarem melhor sob pressão, porque sob pressão, como você falou, não é só técnica, né? É o estado emocional de quem emite e de quem recebe que define. Então, que legal, mais uma vez, um prazer estar aqui e falar desse tema. Para mim é um prazer enorme. Falar de comunicação é maravilhoso. É um tema que não se esgota. Não. É a habilidade de comunicação, é a comunicação interna, é institucional, é a reputação, é a rede social, é o Zap. É o Zap, nada se esgota. Nada, você está comunicando nas redes o tempo inteiro. Aliás, a comunicação é tão incrível que mesmo a gente ficando quietinha aqui, a gente vai comunicar alguma coisa para a nossa audiência. Mas quero dizer para vocês que Carol, ela é coautora de um livro que ela fala desse tema. Então, nós estamos com a pessoa certa para trazer esse tema, contando com a experiência profissional que ela tem, de uma bagagem incrível, e agora, ainda mais como coautora. Depois você fala um pouquinho do livro aí para as pessoas. Mas, já que vamos falar de comunicação, Carol, qual é o maior erro que os líderes cometem quando se comunicam sob pressão? O líder não sofre pressão, né? Imagina. Quase nada. Não tem decisão para tomar, é tudo tranquilo, ambiente neutro, né? Então acaba acontecendo, todo mundo neutro. Eu acho que um dos principais erros é atribuir a eficiência da comunicação somente à técnica, somente à oratória, né? A gente vai falar, aquele líder, ele fala bem em público, então ali está dominado. É claro que clareza de objetivo, né, o planejamento da mensagem, ele é super importante, fundamental. Sem isso, a conversa nem começa. Mas tem um elemento que eu falo que é o elemento invisível, né, que ele acontece, que atribui a qualidade daquela comunicação. Então, se eu estou ansiosa, interfere. Esse ruído, ele está ali. Né? Se eu estiver aqui muito agitada, eu estou nervosa, eu quero me livrar rápido, então eu começo a falar rápido, ninguém entende. Então, por mais que eu domine a técnica de comunicação, né, o meu estado ansioso, ele pode interferir. Então, acho que o maior erro é a gente não considerar esse estado emocional de quem recebe, de quem ouve num planejamento de comunicação. Que bacana, viu? Tem estudos clássicos, né, que eles demonstram de que a menor parte, o menor impacto vem das palavras, a maior vem do tom de voz, né, e da linguagem não verbal. Então, quando a ansiedade, quando o medo, eles entram em jogo,
né? Isso faz com que o que você está sendo dito seja impactado do como você está sendo dito. É incrível isso, né? E por que será que isso acontece? Isso é super O que interessante. está acontecendo aqui dentro da mente? Isso é maravilhoso, né? Depois de eu olhar muito, eu fui entender. Então, a gente tem um cérebro emocional, né? Esse cérebro emocional, vamos imaginar leis lá da época da caverna, né? Quando sob tensão, sob confronto. Então, ele tende a reagir. E quando ele reage, né? Ele tira a sua capacidade de acessar aquilo que você sabe. Então, não é sobre não saber, é sobre aquele momento em que a gente perde a clareza para assumir a capacidade de acessar. Então, o que acontece? Na ansiedade de resolver rápido, é aquilo que eu falei, né? Poxa, eu quero resolver rápido, eu vou fazer logo o desligamento, então na urgência, eu respondo antes. No medo, eu também acabo recuando. Então, isso acontece, inclusive, eu brinquei aqui no início, né, na primeira pergunta, nas questões de mensagem do Zap. Né? Então, por exemplo, eu estou ali, recebi uma mensagem meio atravessada. Na urgência de responder, eu respondi e não li. Nossa, e você cair naquela de completar a palavra, então, você pode escrever cada coisa. E aí, o que acontece ali, eu perdi o não verbal e perdi o tom de voz. Então, aquilo é ainda mais crítico. Então, o nosso cérebro emocional, ele tende a reagir antes dele processar e organizar o pensamento. E é nessa reação, quando a emoção toma conta daquilo que a gente está falando, que ela interfere e cria um ruído enorme de comunicação. Nem me fala. E a gente, quando está nesse estado emocional muito abalado, nós mostramos a verdadeira face. Porque a gente tem o controle das máscaras, de agir de acordo com o ambiente. Mas quando nós saímos desse autocontrole, aí você enxerga exatamente quem é quem. É muito incrível, não, Carol? E é exatamente, acho que a palavra que você usou, ela é perfeita, né? É o reagir. Né? Então, o reagir, ele tira toda a sua capacidade técnica de oratória, a clareza, o posicionamento, tudo que você fez. Porque, às vezes, por uma palavra mal colocada, de um tom de voz do outro que se alterou, né? Ou uma postura mais assim, eu não entendi, você acaba respondendo sem considerar e vira um grande ruído, quando na verdade passa 5 minutos e você fala, nossa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eu sabia do que eu estava falando, ele também estava me entendendo e a comunicação não aconteceu. E o que aconteceu? Não acontece. E qual que é o impacto disso quando a gente fala de liderança nas empresas? Que assim, a vida do líder não é tarefa fácil. Eu já fui líder, você também, nós somos líderes, todos nós somos. E você tem um time normalmente aqui para você tomar conta, tem lá em cima do Bird que está te dando aqui algumas cobranças e aí fica naquela situação. Como que funciona? Que impacto que a liderança tem? A liderança se comunica a todo momento, né? Comunicação é uma decisão, né? Até quando está quieto, você está comunicando algo, né? Verdade. Às vezes está ali na mesa, trabalhando com aquela expressão mais fechada. Se alguém passa no corredor, fala, aquela pessoa está preocupada. Então, a gente tem que ter essa consciência de que comunicação é decisão e toda decisão, ela gera uma consequência. No relacionamento entre pessoas, entre pares na empresa, né? Na confiança que você vai ter naquele líder do que ele está falando, na reputação, no resultado. Então, uma resposta impulsiva, por exemplo, né, ela pode romper a confiança muito rápido. E aí as áreas, elas deixam de colaborar e deixam de confiar uma nas outras. Hoje em dia, o limite entre aquilo que acontece dentro da empresa, entre líderes e fora, ele é muito sensível. A gente está no mundo, né, da creator economy, nós estamos no mundo das redes sociais. Então, uma colocação mal feita, ela pode influenciar a percepção pública, porque vai para além do muro da companhia. Né? E uma decisão mal comunicada, ela gera um ruído, né? Ela pode enfraquecer marca, pode perder posição competitiva e resultado. Então, a comunicação mal colocada, por conta de um estado emocional, né, que a gente não percebeu antes para ajustar, ela tem um custo. Ainda que invisível no curto prazo, no longo prazo, ele vem. Nem me fala, você me fez lembrar de uma tirinha que eu já vi. O Zé, traz o pedido. Alguém escutou e falou, o Zé foi despedido. Eu também vou ser despedido?
Então virou assim, um ruído de uma conversa. A gente está falando de uma tirinha, de uma piada, né? Mas no dia a dia acontece muito isso que você está falando, da pessoa olhar e já identificar, falar, hoje eu não vou nem falar com a Carol que ela não está bem. Mas e não é, de repente você só está introspectiva porque o que você está fazendo exige a concentração. Agora me diz uma coisa, Carol, eu sei que não é fácil, a gente, por mais que eu amo comunicação, é uma das minhas formações também, mas é aquela coisa, por mais que eu pense que eu me comunico bem, não quer dizer que eu acerto em todas. Tem alguma técnica para a pessoa se comunicar melhor sob pressão? Como que ela tem que fazer? Sob pressão todos nós vivemos. E agora? Como? E aquele, o que diz o meme, né? Eu adoro, às vezes eu passo horas, né? Se não tem alguém sob pressão, é porque não está entendendo direito o que está acontecendo no mundo. Então, pressão todos nós vivemos, as empresas, né, em ano como esse nosso, com situação macroeconômica, política, então a pressão certamente está ali. Então eu digo que são 3 palavras, né? Que é perceber, pausar e ajustar. Então, por que isso? Se a gente está dizendo, né, que o menor impacto vem das palavras, o maior vem do tom de voz do seu corpo, o seu corpo ele já te dá sinais daquilo que você vai sentir. Eu vou começar a ter ansiedade, então provavelmente a minha mão vai estar... Na hora que eu comecei aqui, minha mão estava suando, meu coração estava acelerado, porque eu estava naquela adrenalina de vir aqui sentar, né, e trazer um conteúdo relevante. Começou a perceber isso... Vai naturalmente. Respira. Né? Percebi, seu corpo está te falando. O inverso também acontece. O medo, a insegurança, eu quero evitar essa conversa. Né? Eu brinco do divertidamente, que lembra ali do desenho. O medo ele é pequenininho, porque você se encolhe. Percebeu isso, vai impactar sua comunicação. Então, perceber os sinais que as emoções dão no seu corpo é o primeiro passo. Porque quando você percebe, você ajusta. Né? Então aqui, a hora que eu percebi que eu estava nervosa sentando, eu sentei na cadeira, comecei a pausar mais, e aí é esse ajuste em que o cérebro não reage e você começa a organizar o seu pensamento. Né? Então, percebe, né? Percebe o que tem, pausa e ajusta. PPA. E aí você consegue PPA. E aí você controla a sua comunicação. Né? Você tem, porque... Liderar é comunicar. Eu brinco, eu digo, gente, assim, isso faz parte do cargo. Se você não quer comunicar, então não é para ser líder. Agora, sustentar a decisão, sustentar a comunicação, né, ter a consciência desse impacto e fazer os ajustes para que o seu estado emocional não faça isso por você. Faça você. Se conheça, perceba, pause, ajuste e tenha a liderança da sua comunicação. É incrível isso. Quando o corpo fala o tempo inteiro. A gente é que não para perceber. Você está ali no rolo compressor e se esquece de observar. Porque ele está o tempo inteiro falando. Se eu estou nervosa, ou a mão transpira, o coração palpita, alguma coisa está acontecendo que não é normal. Então aí é fazer isso aí, o recadinho, o PPA. Pausar. Então você percebeu que tem algo que não está dentro do controle? Pausa, respira. E depois ajusta. E aí sim, faz como a Carol. Vem aqui e dá esse recado maravilhoso para vocês. Carol, e o tempo passa rápido aqui, é incrível. A gente pode ficar falando sobre comunicação desse tema e ainda mais falar sobre pressão. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do livro, como que se as pessoas querem adquirir, se está à venda em algum lugar ou já se esgotou. Bom, então nós estamos no segundo volume do livro Nós por Elas, de um programa incrível, que é o maior programa de mentoria gratuita, a qual eu conheci a Nocilene, ela é a minha coordenadora, né? Somos mentoras nesse programa. E dentre essas histórias de mentores, né? A gente tem mentores, coautores, a qual eu sou uma delas. E o capítulo que eu escrevi no volume 2 é justamente sobre o impacto das emoções na comunicação. Então eu trago exemplos de líderes que eu mentorei, então eu tenho casos de pessoas que travaram falando em público, né? A gente acabou não passando aqui, mas da euforia,
né, de eu me empolgar e acabar falando mais do que deveria, né, de como outras técnicas que ajudou no relacionamento com o time. Então, histórias de mentoria dentro desse programa e aí dentro do meu tema, que é a minha especialidade, que é comunicação estratégica. Maravilhoso isso. Para adquirir no site da Literari, a gente consegue fazer ali sim. no site da Literari, a gente ainda tem disponível esses exemplares. Sou eu e mais 25 colegas compartilhando histórias incríveis, vale a pena. Literari.com.br. É isso. Sou. Muito bem. Então, e para as pessoas falarem com você, onde que elas te encontram, suas redes sociais, contatos? Vamos lá, eu tô no Instagram, então é @CarolinaDallanese, DALANEZI. O mesmo, Carolina Dallanese, no LinkedIn. Então a gente consegue entrar em contato, pode mandar o e-mail também, né? Eu prefiro e-mail, tem e-mail, é carol@carolinadalanese.com.br e vai ser um prazer conversar sobre comunicação interna, institucional, mercadológica, mentoria, palestra. Né? Existe uma versão desse tema que junto com 2 colegas a gente está levando para escolas, falando para crianças também dessa gestão de emoção em crianças. É um trabalho incrível que eu tenho com 2 colegas. Então, acho que deu para perceber que a minha emoção está mostrando que é minha grande paixão, a comunicação. Imagina, os olhinhos brilham. Brilham. Carol, muito obrigada, querida. Mãe. Adorei te receber aqui. Eu espero que você volte outras vezes, tá bom? Falei com Carolina Dallanese, ela trouxe um tema maravilhoso que é a comunicação sob pressão. Como é que a gente age e reage nesses momentos? Acompanhe-nos nas redes sociais, TV Relacionamento, programa Noci Santos Talks. Estou lá no Instagram, Nocilene Santos, também no LinkedIn. Você me acha como Nocilene Santos, é um nome diferente, logo você vai achar só a mim mesma. Um forte abraço e foi um prazer enorme falar com Carol Dallanese. Obrigada, pessoal.